Dudinha, o que você tá fazendo parada aí? E a reforma da igreja? Que reforma o quê, Pedro? Deixa eu fazer minhas coisas aqui. Tem coisa de escola pra resolver, coisa lá de casa, brincar com os amigos, que é super importante, né? Reforma, nem tem tempo pra isso. Não, Dudinha, a gente tem que fazer isso agora. Por que agora, Pedro? Tudo no seu tempo, cada coisa no seu tempo. Eu acho que não é da aula de hoje, não é? E pior que essa atitude me lembra do profeta de hoje, lá da Bíblia, que tava falando exatamente sobre isso. Será que eles conhecem? Eu acho que sim. Vem comigo. A paz do Senhor, juniores! Eu sou a tia Esther. Eu sou o tio Fernando. E nós somos aqui da igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que fica em Campo Grande, na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, Brasil. Então, se você é nosso visitante, seja muito bem-vindo. Também não deixe de se inscrever no canal e deixe aqui no chat a sua presença. Se você está nos visitando, também nos diga de que cidade você está nos vendo. Então, agora já pega seu livreto de oração, a sua Bíblia, a sua revista e a sua oferta para a gente começar a nossa aula. Hoje nós vamos estudar a nossa lição 11 da nossa revista, que tem como título Ageu, o profeta do templo. Então, antes de mais nada, vamos orar para dar início à nossa aula. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor tem nos dado. Que essa aula possa estar abençoando a vida de cada um, cada aluno, cada visitante, cada pai, mãe que vai assistir essa aula com seus filhos. Espírito Santo, que o Senhor possa estar derramando uma bênção de sabedoria, de entendimento e amor e zelo por Tua palavra. Crie em nós, Senhor, um coração perfeito. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, senhores. Leiam Salmos 38:1. Orando os Salmos. Senhor, dá-nos uma consciência e tristeza por sermos pecadores. Que isso nos leve ao arrependimento. Guarda-nos da língua má e da amargura. Ensina-nos a orar pelos inimigos. Ouve nossas orações. Livra-nos da queda e guia-nos segundo Tua palavra para vivermos com perdão e paz. Orando pelas crianças do Sudão. Deus, queremos que as crianças vivam em paz. Protege seus pais e a igreja, mantendo todos em segurança. Ajuda as crianças que ficaram para trás no meio do conflito e ficarem seguras. E levanta outras crianças neste país que queiram te buscar em oração. Tchau! E agora chegou a hora do nosso textuário. Vamos ver qual aluno gravou o textuário? A paz do Senhor, juniores! Meu nome é Áureo. E o meu nome é Áurea. E estamos aqui para o Textuário! E o texto de hoje é: Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3:16. Agora vamos ver as crianças falando? A paz, Senhor, juniores, textuários. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. 1 Coríntios 3:16. Tchau! Bíblia Cantada. A paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Meu nome é Larissa. E o meu nome é Pedro. E nós estamos aqui para mais um Bíblia Cantada! Vamos cantar o versículo de hoje? Vamos lá! 1, 2, 3, vai! Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. São o templo de Deus. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. São o templo de Deus. E que o Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito de Deus vive em vocês. O Espírito de Deus vive em vocês.
o Espírito de Deus vive em vocês. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. Certamente vocês sabem que são o templo de Deus. São o templo de Deus. E que o Espírito de Deus vive em vocês. 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 1 Coríntios 3, 16. Tchau! Bíblia Cantada. E o nosso texto áureo de hoje se encontra lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, que diz: Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. E o profeta de hoje é o profeta Ageu. E uma das suas características era ser chamado à obra. Ageu inspira aliados a se dedicarem à missão. E uma outra habilidade muito importante foi o foco na restauração do templo. Ageu não se distraía com coisas bobas ou até luxos e ambições pessoais. Outra de sua característica era a motivação, já que ele convocava aliados para iniciar uma nova fase na batalha. E a sua habilidade especial foi a profecia de que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele libera a visão final de restauração, fortalecendo a equipe. E essas são as habilidades do profeta de hoje, Ageu. E se você quer aprender mais sobre ele, fica com a aula. Chegou a hora da história! Bom, juniores, e a nossa história de hoje é sobre o profeta Ageu. Vocês já ouviram falar dele? O profeta Ageu foi quem profetizou depois que os judeus voltaram do cativeiro da Babilônia para reconstruir a cidade e o templo em Jerusalém. Naqueles dias, Zorobabel era o governador de Judá e Josué, ele era o sumo sacerdote. Não Josué, sucessor de Moisés, aqui é outro Josué e ele era o sumo sacerdote de Jerusalém. Ageu então foi chamado por Deus para reconstruir o templo de Jerusalém. E os judeus estavam desanimados porque a reconstrução do templo estava parada e tinha bastante tempo. E naquele tempo nenhum profeta havia aparecido da parte de Deus para trazer uma solução para o povo a respeito do templo. E naquele tempo as pessoas esperavam uma revelação extraordinária, divina da parte de Deus. E com isso, com essa espera, elas se acomodaram de uma tal forma que perderam a vontade de reconstruir o templo. E assim o templo foi deixado de lado, destruído, inacabado. Ageu ele usou a condição que estava o templo de Jerusalém para fazer então uma metáfora. Essa metáfora ele relacionou como estava a vida espiritual do povo com o templo de Jerusalém. Pois se compararmos o nosso exterior, lado de fora, com o interior, lado de dentro, nós vamos saber como as pessoas estão emocionalmente e espiritualmente. Como o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, ele também deve ser bem cuidado. Então o profeta Ageu comparou a falta de dedicação deles com o relacionamento que eles tinham com Deus. Assim como o templo se encontrava destruído, inacabado, abandonado, assim era o relacionamento do povo com Deus. Um relacionamento destruído, inacabado, abandonado, como assim eles tratavam o templo, a casa do Senhor. Pois a vida espiritual do povo precisava de uma reconstrução, da mesma forma que o templo precisava de uma reconstrução, de uma dedicação inteira da parte do povo. O profeta Ageu então sentia a tristeza que o povo estava sentindo por estar naquela condição de ruína e vendo a necessidade de reconstruir de baixo para cima. Ele acreditava que o relacionamento saudável com Deus traria benefícios extraordinários que os judeus estavam precisando e já tinham se perdido. Então,
Deus usou o profeta para alertar o povo que eles não poderiam continuar vivendo daquela forma. A missão que Deus confiou ao profeta Ageu foi muito importante, porque ele seria responsável de animar, colocar o povo de volta no caminho e trazer ao povo ânimo para voltar às coisas de Deus, para a reconstrução do templo e também da reconstrução de um relacionamento verdadeiro com Deus. Somente a renovação espiritual da nação poderia resultar em bênçãos para eles. O mesmo se aplica a nós, se nós quisermos ter uma vida abençoada por Deus. Nós precisamos estar em obediência e comunhão com Deus. A mensagem de Ageu vai reforçar que uma comunhão diária, o serviço da casa de Deus, a vida de oração, o devocional, o estudo da palavra de Deus, nos permite uma grande proximidade com Ele. Então nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus fez aqui nessa terra, cuidar com muito zelo, especificamente e de uma forma muito importante, cuidar do nosso relacionamento com Deus, porque isso é a máxima da nossa vida. O profeta Ageu foi usado por Deus com muita autoridade para dizer: o chefe disse assim: minha é a prata e o ouro, e que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Só notícias boas por hoje, pessoal. Profeta Ageu desligando. Então o povo entende que uma vida de santidade exige dedicação, exige busca, exige renúncia e querer fazer a vontade de Deus. Isso nos dá mais proximidade com o Senhor. Juniores, que nós possamos reforçar nossa comunhão com Deus, um renovo, e que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira, e que sejamos renovados por Cristo, de dentro para fora, com oração e adoração até a volta do Senhor. Então, juniores, hoje aprendemos a importância da casa de Deus, que é a igreja, a importância de preservarmos o nosso relacionamento com Deus e que a forma que nós tratamos as coisas celestiais estão completamente interligadas com a nossa vida pessoal e espiritual. E assim também Jesus nos ensinou tais coisas. Jesus nos ensina a termos zelo pela casa de Deus. Juniores, assim como Jesus, nós devemos ser zelosos com a casa de Deus e com a nossa vida devocional, a nossa vida espiritual, a nossa vida dedicada à oração e ao conhecimento da palavra. E uma coisa muito importante, nós devemos ter reverência na casa de Deus, como o salmista Davi escreveu. E aí, pessoal, Rei Davi na área, passando aqui para deixar registrado o quanto o zelo pela casa do Senhor me consome. E já deixo isso como dica de ouro para vocês. Até mais. E esse zelo pela casa do Senhor também deve estar em nós. E então, juniores, mas vocês sabem o que é ter reverência na casa de Deus? Diz aí. Estamos aqui com o Pedro. Pedro, você sabe o que é ter reverência na casa de Deus? Ter reverência é como se fosse obedecer aos mandamentos dele para não pecar diante da casa do Senhor. Estamos aqui com o Murilo. Murilo, você sabe o que é ter reverência na casa de Deus? É você obedecer ele e quarta ele acima de tudo. Paz, Senhor Juniores! Eu sou a Luara e chegamos no nosso momento de curiosidades. Então, vamos lá para a primeira. Você sabia que em cerca de 50 mil judeus retornaram para Jerusalém sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué? Pois não? Agora você está sabendo. Segunda curiosidade. Você sabia que no segundo ano do retorno, ou seja, 536 anos antes de Cristo, os alicerces do templo foram lançados, porém a obra ficou parada por quase 16 anos. O profeta Ageu foi usado por Deus para encorajar o povo a recomeçar a obra. Terceira curiosidade. Você sabia que o sumo sacerdote era o mais elevado, o mais supremo, principal líder religioso de Israel? E agora vamos para a nossa quarta e última curiosidade. Você sabia que o templo era um espaço considerado sagrado, separado para o culto religioso? Você não sabia? Pois agora você está sabendo.
E foi isso, juniores. Espero que vocês tenham aprendido mais com essas curiosidades. Tchau! Oi, crianças! Sou eu, Maria Madalena. Minha vida antes de Jesus? Complicada. Mas ele chegou e mudou tudo! Me libertou e me deu valor. Meu coração ficou tão, mas tão grato que tudo que eu queria era estar perto dele, poder servir ele e ajudar com o que eu podia. Minha maior oferta era o meu amor, a minha vida transformada. A oferta nasce de um coração que foi tocado por Jesus. Quando você oferta, mostra o quanto é grato por ele. Mostre o seu amor e sua gratidão hoje. Aqui embaixo estão as nossas informações para você poder ofertar hoje. Temos o Pix, a conta bancária e você também pode vir aqui na nossa igreja e trazer. Temos também a campanha dos 1000 valentes, que é para comprar esse espaço lindo e maravilhoso que está passando aí na sua tela agora. Contribua, pois você ofertando com o coração grato, ele sentirá o seu amor. Oferte com alegria! A brincadeira da pipoca já vai começar. Vai ser um bloque, 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 bloque sem parar. E quem pular sozinho não vai estourar. Mas se me der a mão, vamos juntos pipocar. Pipoca pra lá, pipoca pra cá. A turma da pipoca preparada já está. Pipoca pra frente, pipoca pra trás. No bloque, 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 todo mundo agora vai. Bloque, 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 bloque. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Ué, acabou? A brincadeira da pipoca vai continuar. Vai ser um bloque, 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 bloque sem parar. E quem pular sozinho não vai estourar. Mas se me der a mão, vamos juntos pipocar. Pipoca pra lá, pipoca pra cá. A turma da pipoca preparada já está. Pipoca pra frente, pipoca pra trás. No bloque, 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 todo mundo agora vai. Bloque, 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 bloque. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Acabou. A paz do Senhor, juniores! Meu nome é Laura e hoje nós estamos aqui para ver se você prestou atenção na aula e gravar o nosso quiz. Então vamos lá para a primeira pergunta. Primeira pergunta: qual foi o principal chamado do profeta Ageu ao povo de Judá? Alternativa A: incentivar a escrita de novos salmos após o exílio. Alternativa B: advertir contra alianças políticas com as nações vizinhas. Alternativa C: convocar o povo à reconstrução do templo de Deus. E alternativa D: introduzir novas leis cerimoniais na prática judaica. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa C: convocar o povo à reconstrução do templo de Deus. Segunda pergunta: quem era o líder civil de Judá na época do ministério de Ageu?
Alternativa A, Neemias, o copeiro do rei. Alternativa B, Zorobabel, o governador de Judá. Alternativa C, Ezequias, descendente de Davi. Ou alternativa D, Azarias, comandante do templo. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa B, Zorobabel, o governador de Judá. Próxima pergunta. Terceira pergunta. Qual era o nome do sumo sacerdote no tempo do profeta Ageu? Alternativa A, Esdras, o escriba fiel. Alternativa B, Josué, filho de Josadaque. Alternativa C, Eliasibe, descendente de Arão. Ou alternativa D, Ilquias, descobridor do livro da lei. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa B, Josué, filho de Josadaque. Quarta pergunta. O que Ageu disse sobre o povo priorizar suas próprias casas em vez do templo? Alternativa A, vocês moram em casas luxuosas e deixam o templo em ruínas. Alternativa B, vocês esqueceram das festas sagradas e do sábado. Alternativa C, vocês levantaram muralhas, mas não construíram o altar. Alternativa D, vocês enriqueceram sem reconhecer a mão de Deus. Tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa é a alternativa A. Vocês moram em casas luxuosas e deixam o templo em ruínas. Quinta e última pergunta. O que não devemos fazer na casa de Deus, segundo os princípios revelados nessa lição? Alternativa A, agir com respeito e temor. Alternativa B, ouvir com atenção a palavra. Alternativa C, tratar um ambiente santo com descuido. E alternativa D, buscar comunhão com os irmãos. Tempo na tela. Tempo esgotado e se você respondeu a alternativa B, ouvir com atenção a palavra, você errou, pois a alternativa correta é a alternativa C, tratar um ambiente santo com descuido. E esse foi o nosso quiz de hoje. Tchau, juniores! Bom, juniores, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula e hoje nós aprendemos com o profeta Ageu, o profeta do templo, a importância de nós termos referência na casa de Deus, de nós termos zelo, de nós cuidarmos da casa de Deus e também a relação entre o nosso cuidado com a casa de Deus com a nossa vida espiritual. Então, eu espero que você tenha aprendido nesta aula e que se você ainda não praticava esse comportamento na casa de Deus, você possa, a partir de agora, começar a ter mais zelo e cuidado com a casa do Senhor. Então, para encerrar nossa aula, vamos orar. Senhor, nosso Deus eterno Pai, te agradecemos por mais essa aula, porque aprendemos que precisamos ter zelo por tua casa, dedicar nossas vidas à tua casa também, ao serviço, aquilo que precisa ser feito, Senhor, na tua igreja. E também precisamos ter zelo pelo nosso relacionamento com o Senhor. Que esta palavra venha ser, Senhor, eternizada em nossos corações para que possamos ter uma mudança. Assim nós te pedimos e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, juniores. E começou, crianças, mais uma leitura dos comentários. Estão preparadas? E hoje nós escolhemos algum dos seus comentários para falar aqui. E a Ângela comentou: a paz do Senhor. Maravilha! A Maria Antônia disse que ama assistir o nosso trabalho e pediu para nós mandarmos um abraço para os filhos dela, Manuelo e Moisés. Eles são de Caxias, Maranhão. Um abraço, Manuela e Moisés. E a Letícia disse:
Excelente! Deus abençoe! A Edmeire disse: que aula linda! Amando conhecer vocês. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. E a Esther disse que amou tudinho da aula. E disse que achou fofo a minha cabecinha balançando. A Leonilde disse: amo as aulas, que Deus abençoe a todos. Sempre aprendo com vocês. E a Antônia disse que ama assistir às nossas aulas. E que tem crescido e enriquecido com as lições que damos. A tia Ivanilde e a Franciele mandaram um oi e disseram que é de Socorro, Sergipe. E que as nossas aulas ajudam muito a ela a preparar as lições para as crianças dela. E ela também disse que as crianças amam assistir o quiz. A Niciel disse que amou a nossa aula e disse que o Senhor abençoe vocês. E a Louise disse que gosta de assistir às nossas aulas. A Raquel de Santa Catarina disse que ama assistir todas as nossas aulas. E pediu para nós mandarmos um beijo para a Ana, José e o Pedro. Um beijo! E é a primeira vez da Josilane nos assistindo. Ela disse que gostou e mandou uma paz do Senhor. A Raquel disse que amou essa IBD. E a Laura disse que ama as aulas da IBD. A Helena disse que ama as aulas da IBD também. E o Bruno disse que Deus abençoe a todos. A Cleane disse que o filho dela não gostava de ir na IBD, mas depois de assistir às nossas aulas, ele começou a ficar participativo e começou a ir também na IBD da igreja dele. Que bênção! E a Antonella disse: amei! A Jaqueline disse: que aula incrível! E a Irineide disse: aula maravilhosa! Que Deus continue concedendo graça. A Esther e o Estevão disse que amaram a aula da IBD. Muito obrigado por cada um dos comentários de vocês. Que Deus continue abençoando grandemente vocês. Continue comentando, porque seu comentário pode aparecer nas nossas próximas aulas. Porque senão nós ficamos muito tristes. E é isso aí, crianças. Tchau! Depois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? A paz, Senhor Júnior. Esqueci. E do sumo sacerdote, 536 anos. O profeta deu... Ai. Vamos lá. Ah, tá. Desculpa, achei que você tinha... Não percebi que você tinha. Achei que você tivesse parado. Toma aí. Tá tão fácil, tem que falar. Deixa eu ler hora de novo, que aí você fecha as horas. Sai fora. De novo, eu vou fazer assim. Tá. Vai! 1, 2, 3, vai! Nossa, não, faz isso não. Faz isso não, Jesus. De novo. Deus me defenderá. De novo. 1, 2, 3, vai! De novo. 1 Coríntios 3? Não.